Vamos falar de uma matéria muito importante para a sua prova e para o seu concurso. Nós vamos entrar agora no concurso de pessoas, conhecido também como concurso de agentes. Concurso de pessoas ou concurso de agentes. Com delinquência também, né? Essa era a palavrinha que eu estava aqui até tentando relembrar. É porque pode cair na sua prova também como com delinquência, né? O que é isso? Concurso de pessoas. Mesma coisa, viu? Com delinquência, concurso de agentes, concurso de pessoas. Eu sempre falo para os meus alunos que essa é uma das matérias que tem o maior custo-benefício para provas e concursos. Por quê? Essa matéria está prevista lá no artigo 29 até o artigo 31 do Código Penal. Então nós temos 3 artigos, não é muita coisa. E é uma matéria que despenca em prova e em concursos. Então, olha só. Nós temos uma matéria, concurso de pessoas, concurso de agentes. Nós temos 3 artigos no Código Penal. 3 artigos você lê em poucos minutos. Em 2 minutos você lê, às vezes até menos. E é uma matéria que despenca nas provas e nos concursos. Então, para mim é uma das matérias que tem o maior custo-benefício, porque é uma matéria que não é difícil, é uma matéria, só são 3 artigos no Código Penal e despenca nas provas. Então, presta atenção que nós vamos arrebentar com essa matéria aqui, concurso de agentes, beleza? Vamos lá, concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Antes de eu escrever, concurso de pessoas é a união de 2 ou mais pessoas para praticar um crime. Quando várias pessoas se unem com a finalidade de praticar infrações penais, crimes, contravenções, nós estamos diante do concurso de pessoas. Aí você me fala, professor, por que existe essa matéria concurso de pessoas? Ela existe, pessoal, para alcançar pessoas que ajudam no crime, mas não realizam diretamente o verbo do crime. Por exemplo, imagine você é o mandante de um crime, você manda uma pessoa, você paga uma pessoa para praticar um homicídio. Essa pessoa vai lá e mata. Perceba, quem realizou os disparos, quem matou foi aquela outra pessoa, não foi você. Se não existisse essa matéria concurso de pessoas, só responderia pelo crime o sujeito que foi lá e matou. Ele que chegou lá, disparou e meteu bala. Ele matou. Você ficou lá na sua casa, no ar-condicionado, comendo pipoca, assistindo filme de boa. Você não matou. Você não atirou. Estou falando por esse lado. É claro que você responde por homicídio. Você não matou diretamente. Só que você praticou homicídio. Por quê? Porque você ajudou, você colaborou, você foi o mandante do crime. E é justamente isso que o artigo 29 do Código Penal fala. Fala o seguinte, quem de qualquer modo concorre para a prática de crime, incide nas penas a estes combinadas à medida da sua culpabilidade. Professor, fala grego, fala brasileiro, fala grego, né? Vou explicar, vou traduzir para você. A lei fala o seguinte, ó, quem de qualquer modo concorre, ou seja, o que é concorrer? No direito penal, concorrer é ajudar, colaborar. A lei está falando o seguinte, quem de qualquer jeito, quem de qualquer modo, qualquer jeito, concorre, ou seja, ajuda um pouquinho, muitão, mais ou menos, não importa. Se você ajudou alguém a praticar um crime, a regra é que você vai responder pelo mesmo crime. Você vai responder pelas penas do mesmo crime. É claro que na medida da sua culpabilidade. A pena é individualizada. Às vezes o cara pratica o mesmo crime, um pega a pena maior e o outro menor. A pena é individualizada. Quando a lei fala da pena, que é a pena do mesmo crime. Se eu ajudei alguém a praticar um roubo, a pena do roubo é de 4 a 10. Nós vamos incorrer nas mesmas penas do crime, de 4 a 10 anos. Agora, dentro do 4 a 10 anos, a pena é individualizada. Ele pode pegar 8 anos e eu 4, por exemplo, anos. Aí já é outra coisa. Então a lei está querendo falar assim para você o seguinte, ó. Quem de qualquer modo, ou seja, quem de qualquer jeito, muitão, pouquinho, mais ou menos, se você ajudou, concorreu, ajudou alguém em algum crime, não importa se foi muito ou pouco, mas ajudou, você vai responder pelo mesmo crime. Vai tudo pro mesmo saco. É isso que o concurso de pessoas vem. Então o concurso de pessoas, ele nasce para alcançar todas aquelas pessoas que praticam, que ajudam a praticar o crime, que colaboram na prática de crime. Não importa se foi o autor, se foi coautor, se foi partista, porque eu já vou ensinar para vocês a diferença. Não importa. O fato é, você ajudou, você colaborou na prática de um crime, a regra é que você vai responder pelo mesmo crime. Beleza? Professor, quais são os requisitos? É isso que vai cair na sua prova, viu? Vou pegar o pincel aqui, canetão. Quais são os requisitos para que você possa responder em concurso de pessoas? Porque se você não cumprir esses requisitos, aí não tem concurso de pessoas, viu? Aí não vai responder pelo crime. Vamos lá. Primeiro requisito, pessoal, esse é óbvio, né? Ó, requisitos, vamos lá.
requisitos. Primeiro requisito, pessoal, óbvio, pluralidade de pessoas e condutas. É óbvio, né, pessoal? Isso daqui não precisa nem explicar muita coisa. Só existe concurso de pessoas quando nós temos várias pessoas e várias condutas. É claro, eu tenho, por exemplo, 3 pessoas praticando crime. Nós temos 3 condutas ajudando no crime. Porque se foi só uma pessoa, aí essa pessoa vai responder sozinha pelo crime. Então, o concurso de pessoas sempre tem que ter 2 ou mais pessoas e 2 ou mais condutas. Claro, cada uma com uma sua conduta ajudando na prática do crime. A lei traz a palavra concorrer. Concorrer é ajudar, colaborar. Mesma coisa, viu? Vamos lá. Segundo requisito. Qual que é o segundo requisito? Vamos lá. Relevância causal. Relevância causal da conduta. Relevância causal da conduta para a produção do resultado. Para a produção do resultado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, relevância, viu? Que é relevância. O que é relevância causal da conduta? A sua conduta em querer ajudar uma pessoa a praticar um crime, ela tem que ser o quê? Relevante para a produção do resultado. Não basta você ter uma conduta em querer ajudar uma pessoa a praticar um crime. Não basta você ter uma conduta em querer colaborar para que a pessoa pratique um crime. A sua conduta, ela deve ser o quê? Relevante na produção do resultado. Ou seja, o que a lei está querendo dizer? Deve ter uma ligação entre a sua conduta e a produção do resultado. Porque se a sua conduta não foi relevante na produção do resultado, você não vai responder pelo crime. Aí o cara vai responder sozinho. Lembra aquele exemplo que eu dei pra vocês? Vou repetir. O cara chega pra você, rapaz, eu quero matar o meu vizinho, me empresta essa faca aí. E você sabe que você está emprestando o seu facão, um facão que só você tem, diferenciado, afiado. Você está emprestando aquele facão e você sabe que é para matar o vizinho do cara. Fala, empresta, toma aí. Aí no dia do fato, no dia posterior, o cara vai matar o vizinho, ele pega o facão e fala, rapaz, vai dar trabalho demais, vai ser muito sangue. Deixa no carro, pega a arma de fogo e mata o sujeito. Presta atenção, você que emprestou a faca, sabendo que ele ia matar. Presta atenção, você sabia que ele ia matar, você emprestou sabendo. Você teve uma conduta, não teve? Uma conduta para querer ajudar ele a matar aquela pessoa. Você emprestou a faca. A sua conduta foi relevante para o resultado morte? Aquele cara morreu, o vizinho. Ele morreu. O resultado morte, a sua conduta foi relevante? Não. Por quê? Porque ele morreu, a faca não fez diferença. Se ela existisse ou não, não faria diferença nenhuma. Se você tivesse emprestado ou não, não fez diferença nenhuma. Por quê? No final das contas, o cara inutilizou a sua faca, deixou lá como se ela nem existisse. Ah, professor, e se a pessoa tivesse incentivado? Se você fosse o mandante, vai lá e mata aquela pessoa. Aí mesmo se não fosse com faca, se você fosse o mandante, se você tivesse instigado aquela pessoa, induzido, aí você ia responder. Porque aí existe uma participação moral. Já já eu vou entrar nessa participação. Mas nesse caso não houve participação. Você não induziu, você não instigou, você não mandou. Se apenas o cara, presta essa faca para eu matar aquela pessoa. Você entregou. Você não ficou ameaçando, estimulando o cara a fazer aquilo. Não. Então nesse caso, como a sua conduta apenas foi material, apenas foi de emprestar uma faca, não teve nada moral, foi apenas material, a sua conduta não foi relevante para o resultado. Nesse caso, se a sua conduta não teve relevância para a produção do resultado, não existe uma ligação entre a morte e a sua conduta. A morte da pessoa não foi provocada, não, a sua conduta não ajudou em nada na morte do vizinho, do sujeito. Então, nesse caso, você não vai responder pelo crime de homicídio. Não há concurso de pessoas. Se houvesse concurso de pessoas, se ele utilizasse aquela faca para matar, aí vocês dois responderiam pelo homicídio em concurso de pessoas. Nesse caso, não. A sua conduta foi totalmente irrelevante para a produção do resultado. A gente chama isso, pessoal, de participação inócua. Professor, o que é participação inócua? No direito penal, participação inócua é aquela participação que não produz nenhum fruto. Nenhum fruto, ou seja, aquela participação que não ajuda em nada no resultado. Não ajuda em nada. Participação inócua é aquela participação daquela pessoa que não ajuda em nada no resultado criminoso. Como nesse caso, participação inócua. Só vai responder o cara que matou lá. Beleza? Vamos lá.
Vamos lá. Terceiro requisito. Vínculo subjetivo. Professor, o que é o vínculo subjetivo? Vínculo subjetivo é o liame subjetivo, é a ligação de vontades. Presta atenção, olha só. Para que eu possa responder em concurso de pessoas, deve ter uma ligação de vontades, ou seja, o mesmo propósito. A todas as pessoas que estão colaborando para o resultado, todas elas estão ligados, entrelaçados por um vínculo, por uma ligação, por um vínculo psicológico, isto é, pela mesma vontade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se cobrar no seu concurso seguinte, para ter concurso de pessoas, tem que ter o acordo prévio? Aquele acordo anterior, os dois têm que conversar antes ou não? 2 segundos para você. Precisa ou não o acordo prévio? Não precisa. Isso é pega de concurso, viu? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma manifestação contra o governo, aquela manifestação, povo na rua. Aí chega um cara e começa a quebrar a vidraça pública, o patrimônio público. Pá! Começa a jogar pedra. Chega outra pessoa que ele nunca viu na vida. E ele tem a mesma vontade, ele tem o mesmo propósito, o mesmo querer, a mesma intenção, quebrar, destruir aquela vidraça pública. E ele pega a pedra no chão e começa a atacar junto também. Pá! Pá! E os dois finalmente quebram aquela vidraça. Quebram. Destrói o patrimônio, a vidraça pública. Dano qualificado, crime de dano qualificado. Percebam. Aquele cara que chegou depois, ele vai responder junto com o outro pelo crime de dano qualificado? Vão, os dois. E eles nem conversaram. Eles nem falaram, vamos chegar lá e vamos quebrar, não. Mas os dois agiram em vínculo subjetivo, ou seja, eles tinham a mesma vontade. Entenderam? Porque se a pessoa não tiver o vínculo subjetivo, ela não pode responder pelo crime. Vamos pegar aquele exemplo? Vamos imaginar que eu chego para você agora e falo assim, rapaz, você está aqui na sala de aula. Chego, empresta essa sua caneta rapidinho, presta essa sua caneta. Aí você, claro, professor. Obrigado, pego a sua caneta, vou ali fora, enfio no pescoço de uma pessoa e mato uma pessoa. Vamos lá. A sua conduta de emprestar a caneta para mim foi relevante para a produção do resultado? Não, foi sim. Não responde não, não. Não responde não, foi sim. Ué, aquela pessoa morreu por causa da canetada que eu dei no pescoço dela, ué. A sua conduta de me emprestar aquela caneta foi fundamental na produção do resultado. Foi ela que matou. Eu cheguei lá e pá, enfiei no pescoço da pessoa. Aquela caneta que você me emprestou foi fundamental. Ela foi muito relevante na produção do resultado. Só que você tinha um vínculo subjetivo comigo? Você tinha a intenção de me emprestar aquela caneta para que eu pudesse enfiar no pescoço de alguém e matasse? Claro que não, né? Entenderam a lógica? Você não tinha o mesmo vínculo subjetivo que eu. Se você não tinha o mesmo vínculo subjetivo, a mesma intenção, óbvio, se você não tem um vínculo subjetivo, pessoal, isso é um requisito. Se você não tem vínculo subjetivo, não há concurso de pessoas. Não há concurso de pessoas. Aí, quem vai responder pelo crime? Eu vou responder sozinho pelo crime. Eu que enfiei a caneta no pescoço da pessoa e matei ela. Você que me emprestou não vai responder. Por quê? Porque você não tinha o quê? A intenção de me emprestar aquela caneta para me ajudar, para que eu pudesse matar aquela pessoa. Isso é o vínculo subjetivo. O vínculo subjetivo diz respeito ao quê? Ligação de vontades. 2 ou mais pessoas atuando na mesma vontade, no mesmo propósito, beleza? Não precisa ter o acordo prévio. Normalmente as pessoas conversam antes de praticar o crime. Quando tem várias pessoas, normalmente elas conversam, elas acordam, o que cada um vai fazer. Normalmente, mas não precisa. O que precisa ter para ter concurso de pessoas é o vínculo, ou seja, o liame subjetivo, a ligação de vontade, de propósito, de intenção. Beleza? Vamos lá. E o último requisito, unidade de infração penal. Unidade de infração penal. É óbvio, só existe concurso de pessoas quando todos respondem pelo mesmo crime, unidade de infração penal. Todo mundo deve responder pela mesma infração. Uai, professor, mas é óbvio. Calma aí. Existem situações que mesmo você colaborando com outra pessoa para praticar o mesmo resultado, vocês vão responder por crimes diferentes. Aí não tem concurso de pessoas.
Como assim, professor? Calma, vou te explicar. Então, para que várias pessoas possam responder todas por concurso de pessoas, todas devem responder pelo mesmo crime, pela mesma infração penal. É por isso que a gente fala que o Código Penal adotou qual teoria? O Código Penal adotou, em regra, vou colocar em parênteses, em regra, a teoria monista ou unitária. Essa é a teoria. Em relação ao concurso de pessoas, o Código Penal adotou em regra a teoria monista ou unitária. Segundo essa teoria, toda pessoa que concorre, que ajuda alguém na prática de um crime, na prática de um resultado, vai responder, em regra, pelo mesmo crime. Então, quando você ajuda alguém a furtar, vocês vão responder por qual crime? Furto. Se você ajudar alguém a matar, quais crimes vocês vão responder por qual crime? Homicídio. Se você ajuda alguém a roubar, vocês vão responder por roubo. Essa é a regra. Quando várias pessoas concorrem, colaboram para a prática de um crime, a regra é que todas vão responder pela mesma infração penal. Teoria monista ou unitária. Aí existe concurso de pessoas. Só que existem algumas situações excepcionais, aí é exceção, viu? Aí é exceção. Existem algumas situações excepcionais que mesmo você ajudando uma pessoa a praticar um resultado criminoso, a lei criou crimes diferentes para vocês dois. Vou dar 2 exemplos para você entender. 2 exemplos. Isso é exceção. Vamos imaginar que você é parado por uma blitz no meio da rua. Seu carro tá tudo atrasado, IPVA, pneu careca, o trem tá feio. Você chega pro agente público, né? Pro agente da MP, da MT, da SMT, você chega pra pessoa e fala o seguinte: rapaz, olha aqui, ó, você oferece propina, grana. Pra quê? Pra ele deixar você ir embora, tranquilo. Aí presta atenção, esse funcionário público, ele ele recebe esse dinheiro. Vocês contribuíram para o mesmo resultado, corrupção. Vocês contribuíram para o mesmo resultado, corrupção. Só que olha que interessante, vocês não vão responder pelo mesmo crime. Por quê? Porque nesse caso o Código Penal, ele criou o crime de corrupção ativa para você que ofereceu a propina, o dinheiro, e ele que recebeu, em razão do cargo público, aquele dinheiro, ele vai responder por corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, e você, corrupção ativa, 333 do Código Penal. 333 do Código Penal. Então perceba que é uma situação em que envolveu, vocês estão colaborando para a corrupção, para o mesmo resultado, só que a lei trouxe crimes diferentes. Como neste caso excepcional, a lei trouxe crimes diferentes, cada um vai responder por um crime diferente. Você vai responder pelo 333 e ele pelo artigo 317. São crimes diferentes. Ele, corrupção passiva, e você, corrupção ativa. Tem concurso de pessoas? Não. Por que não tem concurso de pessoas? Vocês vão responder pela mesma infração, pelo mesmo crime? Não. Só seria concurso de pessoas se você estivesse respondendo pelo mesmo crime. Só que como nesse caso o legislador criou crimes diferentes, cada um vai responder por um crime diferente. Não há concurso de pessoas. Outro exemplo, lá nos crimes de aborto, vocês vão ver isso mais pra frente. Quando vocês entrarem nos crimes em espécie. Lá no crime de aborto, nós temos 3 crimes de aborto. Nós temos o crime do artigo 124, que é o crime praticado pela gestante. Ela pratica o aborto nela mesma ou ela consente que outra pessoa pratique o aborto nela. Nós temos o crime do artigo 125, que é praticar o aborto na gestante sem o consentimento dela. E nós temos o crime do artigo 126, que é praticar o aborto na gestante com o consentimento dela. Vamos lá. Imagine que uma gestante, né, essa mulher grávida, ela tá ali com a criança, né, em desenvolvimento e tal. E aí ela não quer assumir o filho, ela não quer ter o filho, ela tá com, enfim, tá uma situação que ela não quer ter o filho e tal. E isso a gente sabe que, em regra, né, pessoal, aborto é crime. E ela, nesse caso, vamos imaginar, ela não podia abortar. É crime.
Só que ela não tá nem aí. Ela vai numa clínica médica, né? Ela vai numa clínica médica clandestina lá, conversa com o médico e tal. E os dois acertam. Acertam o valor, vão realizar o aborto. Pois bem, o médico então realiza a manobra abortiva nela. Pronto. Mata aquela criança, mata aquele bebê. E vida que se segue, né? Que situação, hein? E aí eu te pergunto, os dois vão responder pelo mesmo crime? Não. Não, porque nesse caso, perceba que os dois colaboraram para o aborto. Tanto ela que dispôs o corpo dela, foi lá no hospital, na clínica clandestina, para realizar o aborto. E o médico realizou o aborto nela sabendo que não podia realizar. Os dois colaboraram para o aborto, ela e o médico. Mas o Código Penal criou crimes diferentes nesse caso. Como nós temos crimes diferentes, ela vai responder pelo crime do artigo 124. Ela consentiu que uma pessoa realizasse o aborto nela, artigo 124. E o médico que realizou o aborto nela, ele praticou o crime do artigo 126. Praticar, provocar o aborto com o consentimento da gestante. Se fosse sem o consentimento, aí ele responderia pelo artigo 125 sozinho, né? Sem o consentimento, né? Mas nesse caso ela consentiu, ela aceitou, ela dispôs o corpo dele justamente para realizar esse aborto. Então ele vai responder pelo artigo 120, ele 126, artigo 126, e ela artigo 124. Perceba, cada um vai responder por um crime diferente. Por quê? Porque o legislador criou crimes, figuras típicas diferentes nesse caso. Então tem concurso de pessoas? Nananica não. Não tem. Por que não tem concurso de pessoas? Porque não houve unidade de infração. Só existe concurso de pessoas quando todos respondem pela mesma infração ou pelas mesmas infrações penais. Podem ser uma ou várias, mas todo mundo tem que responder pelas mesmas infrações penais, pelos mesmos crimes. Nesse caso, não houve unidade de infração penal. Por quê? Cada um deles irá responder por um crime diferente. Se cada um deles vai responder por um crime diferente, não existe nesse caso o quê? Concurso de pessoas. Para ter concurso de pessoas, você tem que obedecer todos esses requisitos. Se você tirar qualquer um desses requisitos, corta qualquer um desses, não tem concurso de pessoas. Beleza? E aí, pessoal, nesse caso, cada um vai responder por um crime diferente. Aí, pessoal, o Código Penal de forma excepcional. De forma excepcional. Vou colocar aqui, ó. Excepcional. De forma excepcional, o Código Penal, vou botar CP. O Código Penal adotou a teoria pluralista, ou conhecido também como pluralística. Então vamos lá, para a gente encerrar nossa aula. Vamos lá. Quando várias pessoas concorrem, colaborem para a prática de um crime, a regra é que todas essas pessoas vão responder pelo mesmo crime. Se todas elas vão responder pelo mesmo crime, nós temos unidade de infração penal. Essa é a teoria adotada como regra no direito penal. Você ajudou alguém a praticar um resultado criminoso? Ajudou alguém? Em regra, você vai responder pelo mesmo crime. Essa é a regra. Teoria monista ou unitária, prevista no artigo 29 do Código Penal. Beleza? Excepcionalmente, em algumas exceções, em alguns casos excepcionais, mesmo você ajudando aquela pessoa a praticar determinado resultado, lembra? Crime de corrupção, crime de aborto, são hipóteses excepcionais, são exceções, são raras no Código Penal. Excepcionalmente, quando você colabora, ajuda alguém a praticar o mesmo resultado, vocês vão responder por crimes diferentes. Isso é exceção. Nesse caso, então, fala que o Código Penal adotou excepcionalmente a teoria pluralista ou pluralística. Por que nesse caso pluralista? Pluralista vem de plural. Plural quer dizer o seguinte: cada agente respondendo por crime diferente. Nós temos uma pluralidade de crimes. Cada um responde por um crime diferente. Essa é a exceção, porque a regra, todos devem responder pelo mesmo crime. Teoria monista ou unitária, de único. Unitário, monista. A regra é que se você ajudar alguém a praticar um resultado criminoso, vocês vão responder pelo mesmo crime. Essa é a regra do Código Penal, teoria monista unitária. Isso cai em concurso? Cai. Qual foi a teoria adotada pelo direito penal, pelo Código Penal em relação à matéria concurso de agentes, concurso de pessoas? Como regra, o direito penal adotou a teoria monista ou unitária.
Beleza? Essa é a regra. A exceção é essa que eu falei para vocês. Teoria pluralista ou teoria pluralística. Beleza? Não acabamos não. Não encerramos nossa aula, viu? Nós temos mais alguns assuntos, alguns temas muito importantes para falar com vocês ainda no concurso de pessoas. Vamos falar sobre coautor, autor, coautores, autores, partícipes, participação moral, participação material. Vamos falar de muita coisa importante ainda na matéria concurso de pessoas. Então eu espero vocês. Já já nós voltamos e continuaremos essa matéria muito importante para o seu concurso. Até mais!